Olá, queridos. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É possível a limitação de alguns direitos fundamentais, como previsto no artigo 5º, inciso 6º, que está expresso o direito à liberdade de religiosa e o ajuntamento de pessoas para expressar a sua fé? É possível a limitação de alguns direitos fundamentais, como este que eu acabei de citar, em decorrência de um contexto de pandemia, como este em que nós estamos vivendo? Isto é, o Estado ele respeitou os parâmetros dos direitos humanos e fundamentais ao estabelecer esses decretos, como estes que aconteceram aqui no Ceará. Ou o Estado agiu de fato, como diz alguns, o Estado agiu como um Estado draconiano, ditatorial e por aí vai. Meus queridos, gostaria de responder para vocês à luz dos direitos humanos e à luz do nosso ordenamento jurídico. De fato, está previsto no artigo 5º, inciso 6º, artigo 5º este, onde estão lá estabelecidos os direitos e as garantias fundamentais, que é inviolável a liberdade de consciência e a liberdade de crença. Nossa Constituição assegura também o livre exercício dos cultos religiosos e ainda garante a proteção aos locais de ajuntamentos religiosos, bem como as suas liturgias. Porém, nós sabemos que em decorrência do contexto desta pandemia, esse direito fundamental ele foi limitado. O Estado feriu a Constituição ou o Estado respeitou a Constituição? O Estado feriu os preceitos dos direitos humanos ou o Estado promoveu os direitos humanos? Meus queridos, primeiro, tem uma característica fundamental dos direitos humanos fundamentais que é que os direitos e garantias fundamentais eles são relativos, eles são limitados. Isto é, quando houverem choques entre direitos e garantias fundamentais, é preciso fazer um exame de ponderação. No caso, nós estamos aí diante do choque da liberdade, por exemplo, a liberdade religiosa. Do outro ponto, nós temos a questão da saúde pública. Meus queridos, no ano de 1966, em um documento, que faz parte do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, documentos estes que são conhecidos como o Pacto, os documentos que estão previstos no Pacto de Nova York, onde lá ficou estabelecido dois documentos jurídicos de proteção de direitos humanos. Um que versa primariamente sobre a primeira dimensão dos direitos humanos, que é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Na outra ponta, nós temos o outro documento que trata primariamente da segunda dimensão dos direitos humanos, que é o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E estes dois pactos tiveram a missão fundamental, dentre outros, de trazer juridicização à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração esta feita após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, onde lá tratou acerca da questão do ser humano digno de toda e quaisquer proteção, independente de raça, cor, etnia ou quaisquer outra condição. É ser humano, então merece ser respeitado, merece ser honrado, merece ser dignificado. Então, neste segundo pacto, que fala primariamente acerca da segunda dimensão dos direitos sociais, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no artigo 12, parágrafo 2º, a linha C, eu penso que lá tem a resposta para a indagação que eu propus para você. E neste pacto, no artigo 12, tem lá a relevância dos Estados partes de estabelecerem medidas para assegurar a saúde física e a saúde mental. E no parágrafo 2º do artigo 12 da linha C, diz que é um papel do Estado estabelecer a prevenção e o tratamento de doenças epidêmicas. Olha aí, a prevenção e o tratamento de doenças epidêmicas. Eu penso que estamos aí, no caso, o Estado ele agiu promovendo os direitos humanos, porque ele buscou prevenir a disseminação da doença do coronavírus frente à difusão do vírus quando tem ajuntamento de pessoas. E no caso, como reuniões religiosas, ela pressupõe uma congregação, pressupõe o ajuntamento de pessoas por razões óbvias, é claro que seria um local onde o vírus
circularia de maneira difusa, né? Ou seja, seria um verdadeiro dano à sociedade. O direito à liberdade religiosa continua lá, intocável, é um direito inviolável, uma cláusula pétrea. Esse direito ele não foi abolido, foi apenas limitado, tendo o objetivo de preservar a vida humana por meio da limitação de ajuntamento de pessoas para que o vírus não fosse disseminado para a sociedade. Então, ao meu ver, à luz do Pacto de Nova York, à luz do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 12, parágrafo 2º, a linha C, pacto este, que foi inclusive promulgado no Brasil pelo decreto 591 do ano de 1992. Certo? O Estado estava prevenindo esta doença epidêmica, essa doença pandêmica que é o coronavírus. Então o Estado estava agindo, promovendo os direitos humanos. Então, meus queridos, à luz dos direitos humanos, a resposta é que é possível a limitação dos direitos humanos em um contexto de pandemia, porque o Estado assim agindo estará promovendo os direitos humanos. O direito à liberdade religiosa continua, graças a Deus, intocável, está na nossa Constituição. É uma cláusula pétrea. Foi apenas limitado, tendo em vista o bem comum. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, até a próxima dica, se Deus quiser.